realidade a qual nós estamos vivendo, né? É uma palavra que tem sido até comentada durante todo esse processo de reclusão, né? De as pessoas refletirem acerca da realidade de Deus para a vida daqueles que servem ao Senhor, né? Eu gostaria assim de compartilhar. A gente está ministrando juntos aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, né, que é a última praga que Deus enviou sobre o Egito, né? É muito interessante esse texto e a gente precisa explorar mais. Então eu quero convidar você para a gente compartilhar essa palavra. Vamos compartilhar. Amém? Amém. Podemos começar? Tudo ok? Sim, podemos começar. Você acabou de louvar a Deus aí com essa música, Rompendo em Fé, né? Essa é uma palavra profética, inclusive a palavra do meu programa de televisão, né? Olha isso, gente. É o programa Rompendo em Fé. A gente tem que romper, né, pela fé, porque a fé é o combustível que nos move aqui na terra, sem o qual jamais poderemos agradar ao Senhor, né? Essa é a tônica da nossa vida, né, prática, da nossa vida cotidiana, aplicando a palavra, o que está escrito, para que Deus possa nos honrar aqui na terra, porque sem fé é impossível, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se mover no mundo espiritual. Então nós temos que romper em fé, né? E toda a palavra, né, inspirada pelo Espírito Santo tem que romper em fé, né? Então nós vamos compartilhar aqui agora. Tudo pronto aí? Então vamos ler, né, as Sagradas Escrituras aqui no livro de Êxodo, né? Pode dar um zoom aí para ficar mais próximo, Gilson. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 12, vamos ler apenas 3 versículos. Acompanhe com a gente aí, pode ter certeza que você vai ser muito abençoado nessa noite. Eu vou ler os versículos. Êxodo 12, versículo 12, 13 e 23, ok? Vamos lá. E diz assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará, preste atenção, e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, prepara cada coração nesta hora. Todos que estão nos assistindo, que o Senhor possa ministrar profundamente a cada coração. Fala conosco, porque queremos ouvir a Tua voz. E assim já te louvamos pelo nome precioso e maravilhoso do Teu Filho amado, esse que vive e reina para todos sempre. Amém. Pois bem, esse texto é um texto assim muito interessante, que desperta uma atenção especial para aqueles que já estudaram e que ainda continuam
a compartilhar esta palavra. Aqui nós temos esse texto que fala sobre as pragas que o Senhor enviou sobre o Egito, especificamente a última praga, a praga da morte dos primogênitos, onde o destruidor entraria na casa, né, dos que não tinham a marca do sangue. A casa que não tinha a marca do sangue, o destruidor entraria e destruiria o primogênito, tanto dos animais como dos homens. E o Senhor faria juízo aos deuses do Egito. Pois bem, uma pergunta, pastora Laís, é que as pessoas ficam questionando de onde vem essa praga, né? Essa praga vem, né? Qual é a origem da praga? Porque Deus muitas vezes usa a praga para trazer juízo, para trazer, digamos, conserto, para trazer confronto, né? E a pergunta é: a praga vem de Deus? Ou vem por consequência das atribuições humanas? Porque a Bíblia diz de que se queixa o homem mortal dos seus próprios pecados. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, muitas vezes o homem está colhendo, né, fruto das suas próprias ações. Mas onde é que entra Deus nessa história? Porque Deus exatamente usa a consequência, a circunstância que é provocada pelo homem, entra na história para trazer um confronto, um juízo, manifestar, né, a justiça dele, porque o homem brinca demais com Deus. E a Bíblia diz que nenhum mal pode brotar ou nascer no coração de Deus, porque a natureza de Deus é boa, a natureza de Deus é galardoadora, é presenteadora. A natureza de Deus, ela é maravilhosa. Por isso, nenhum mal pode proceder do coração de Deus. Então, nesse aspecto, né, a gente tira de letra que o mal não vem de Deus. Então, a praga não vem de Deus. Mas há um versículo que o próprio Deus, ele diz que eu, o Senhor, sou o Deus que mato e o Deus que faço viver. Sou o Deus que firo e sou o Deus que saro, né? Sou o Deus que faço adoecer e sou eu Deus que faço curar. Ou seja, o Senhor tem o controle. Um versículo muito interessante que no Evangelho, em um dos Evangelhos, que Jesus ele fala que nós devemos temer a Deus, que tem poder de dar a vida e que tem o poder de tirar a vida, né? A gente não deve temer ao diabo, porque o diabo não pode tirar a vida. Ele só pode tirar a vida se Deus permitir ele tocar. Se Deus não permitir, ele não tem essa autoridade. Então, o temor tem que ser ao Senhor. E Salomão diz com muita propriedade que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nesse texto, está muito claro aqui, né, nós vamos estar compartilhando, quando no versículo 12, ele diz que, versículo 12, eu passarei, ele está falando na primeira pessoa, eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei, ele é o Deus que fere, né, todo primogênito,
né, na terra do Egito. E aí, versículo 13, ele diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Ele continua falando aqui na primeira pessoa, eu. Agora, um detalhe, no versículo 23, já muda, só para você ter um entendimento, né? Que Deus, ele entra na história, ele faz, mas acaba não sendo o autor que gera. Versículo 23, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, olha o detalhe, e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então eu compreendo o seguinte, que o controle está nas mãos de Deus, mas na hora de executar o mal, por causa da sua natureza, Deus não pode fazer. Entendeu? Interessante. Aí ele disse: na hora que eu passar e ver o sangue, a marca do sangue, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor. Ou seja, Deus não vai deixar o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, existe alguém, né? A praga, existe alguém que executa, mas um detalhe, o controle está nas mãos de Deus. Você observa que quando Jó estava em casa, com a sua esposa, seus filhos, todo aquele cenário que a gente conhece, de repente Satanás, ele aparece junto com os filhos de Deus, e Deus é quem chama Satanás para uma conversa, né? Ele estava passeando, né, pela terra, e os filhos de Deus se apresentam, e o Senhor chama Satanás: tens visto? Quando você estava lá passeando lá, você viu meu servo Jó? E aí Deus fala a respeito de Jó: homem fiel, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, né? Aí quando Satanás ouve o testemunho de Deus acerca de Jó, aí Satanás entra: mas tu cerca ele de bênçãos, de proteção, né? É muito fácil ser fiel nessas circunstâncias. E aí é que Deus permite Satanás dizer: então, tira, né, essas bênçãos dele, tira a